Fala pessoal, tudo bem? Se você já pensou em personalizar sua própria IA, personalizar sua própria LLM, esse vídeo é para você. Nesse vídeo, nós vamos aprender as configurações básicas de uma LLM, as principais etapas que a gente tem que passar para utilizar o RAG, para poder personalizar o conteúdo de resposta e contextualizar uma LLM. Então vamos lá. Nesse vídeo, nós vamos fazer tudo isso utilizando Python, utilizando a biblioteca Docklin para ler, converter documentos, e vamos estar utilizando também o Llama para testes. Vamos estar usando o Llama na sua versão mais básica, mas você vai ver que é muito poderoso e é muito interessante essa técnica que nós vamos estar utilizando. Observe que nós já temos um código aqui feito e eu quero que você observe todas as etapas desse código. Olha só. Nós temos aqui o main, onde nós temos uma chamada principal, onde nós chamamos o módulo que cria a interface gráfica para essa aplicação. Estamos usando o string limit para isso. Observe que nós temos uma pasta de input, onde nós colocamos todos os PDFs, onde nós queremos extrair a informação para treinar a LLM. Temos a pasta output, que é onde são gerados os arquivos .md de Markdown para poder trabalhar com o RAG e personalizar a LLM. Nós também estamos utilizando um endpoint aqui, que é do LM Studio. Então nós temos aqui uma chamada que exibe a interface, passa a pasta de entrada, a pasta de saída e o endpoint do LM Studio. Aí você pode estar se perguntando, e caso você não tenha visto nossos vídeos, o que é o LM Studio? LM Studio é essa ferramenta aqui, onde nós podemos, de forma offline, baixar nossos modelos e estar utilizando nossos modelos de LLM de forma local, aí diretamente do seu computador. E vai depender muito de como você, do seu hardware, você pode usar modelos mais potentes. Se você observar, nós podemos buscar aqui vários modelos de LLM que você pode estar utilizando. Modelos mais gerais, modelos focados em determinados conteúdos, como programação, focados em base de dados e Excel, auxiliares para processo de codificação em vários tipos de linguagem, enfim, nós temos vários modelos aqui. Para esse teste que eu vou estar apresentando para vocês, nós vamos usar o Llama. E qual Llama nós vamos usar? Vamos usar o mais simples, o Llama 1 com 1 bilhão de parâmetros. Tá? Ok? Bastando clicar, baixar, você vai baixar todos os seus modelos. Com isso, você vai ter uma pasta aqui, uma área aqui com chamado seus modelos, My Models. Então, nós temos aqui, eu tenho aqui um modelo para auxiliar nas tarefas de programação e temos o modelo Llama 1B da Handfaces aqui disponibilizado. Então, o que nós fazemos? Aqui, você clica aqui em Developer. Em Developer, você seleciona o modelo que você quer estar utilizando e carrega esse modelo. Então, esse modelo vai ser carregado, vai ficar aqui, e a partir daí você pode startar um servidor. E o que você faz com esse servidor? Esse servidor é um servidor de API que você pode estar interagindo com esse modelo a partir de uma linguagem de programação, e no caso aqui a gente está utilizando o Python. Ok? Então já está tudo certo, está rodando. Vamos minimizar aqui. Ou seja, então quando eu acessar essa URL aqui, esse endpoint, ele vai me retornar. Então, além disso, no nosso projeto, nós temos aqui algumas etapas. Nós temos aqui a etapa da interface. Então, na interface, nós fazemos um relacionamento do RAG com a codificação em Python. Então, aqui nós fazemos várias verificações das pastas de entrada, pastas de saída, ele lê os PDFs, transforma no MD, ele tem todo o processo realizado aqui neste código. Então, você pode observar aí. Eu vou passar aqui.
e tem todas as etapas. Então, essa etapa de integração, ou seja, para usar a interface, obviamente. Nós temos também aqui uma etapa de conversão, que eu utilizo o Docklin, que é uma biblioteca da IBM, que ela converte vários tipos de arquivo para o formato Markdown, formato JSON, que isso facilita muito no processo de treinamento das LLMs. Então, o que eu faço aqui nesse projeto? Eu tenho uma pasta aqui onde eu jogo PDFs dele. E que PDFs são esses? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa é a estrutura do projeto. Então, eu tenho o main, o arquivo principal, os módulos, que são esses módulos que vocês estão vendo aqui em cima, e o input, que é um artigo científico. E qual que é a ideia aqui? É pegar esse artigo, extrair todo o conteúdo dele que possa virar dados, e a partir daí eu treino uma LLM, e essa LLM, eu treino a LLM por meio utilizando o RAG, né? Na verdade não seria nem treinar o termo correto, mas na verdade eu especializo essa LLM para me responder de forma contextualizada com base no conteúdo que eu apresento. Só que tem um problema, eu não posso jogar isso com PDF de forma direta, não dá para fazer dessa forma. Eu preciso transformar. Então, nessa etapa de conversão, eu pego esse dado bruto no formato de PDF e faço um processo de extração desses dados. Então, eu extraio via Docklin, essa biblioteca, e eu converto esse documento aqui, esse source que a gente passa como uma string, e eu uso essa função de document converter e converto ele para Markdown. Então, eu converto ele para um formato de texto que é legível. E qual que é o formato Markdown, gente? Olha só, lembra daquele primeiro artigo lá que eu mostrei para vocês? E esse aqui é o formato Markdown. Olha só como ele fica. Olha só. Vou mostrar aqui ele do lado, ó, ele sendo gerado aqui para vocês. Olha. Então é aquele mesmo artigo. Só que de vez em quando ele gera uma sujeirinha, gera uma coisa, ó, tá vendo? Ó? Essa sujeirinha. E eu tento trabalhar no tratamento dessas sujeiras. Aqui no meu código, esse código ainda é um código em andamento, mas vocês vão perceber que ele já está funcionando muito bem. Olha, então beleza, então eu transformo, converto de PDFs, que é no caso que meus dados são oriundos de PDF, converto para o formato Markdown usando o Docklin, que é essa biblioteca aqui da IBM, que ela é fantástica. Após isso, eu faço ajustes nesse Markdown. Então, eu identifiquei alguns problemas recorrentes nessas transformações e faço esses ajustes. E o que eu tiro? Eu tiro alguns caracteres especiais, que são esses aqui, que eles são caracteres de espaços vazios, de símbolos matemáticos, e eu preciso transformá-los. Então, eu pego isso e faço esse processo de transformação. Então, eu coloquei dessa forma, porque caso apareça um outro caractere especial que não seja previsto no processo de transformação, você coloca aqui, que em muitos casos, isso são exceções, começam a atrapalhar no processo de leitura do seu código. Ou seja, quanto melhor os seus dados, quanto mais bem trabalhados eles estiverem, melhor vão ser nossos resultados, ok? Então vamos lá. Então, eu faço um processo de leitura, transformação e substituição desses caracteres especiais. Além disso, eu também executo nessa codificação um processo de retirar todas as imagens que ele encontra no PDF. Por que isso? Para se futuramente eu quiser fazer um processo de interpretação dessas imagens, utilizando o IA também, para poder agregar isso ao texto e ter maior coerência, maior precisão nos meus dados, eu posso fazer isso também. Não é o meu caso aqui ainda, tá? Por isso que eu separei. Aí outra coisa, aí aqui eu ativo o processo da etapa do RAG, onde eu uso files, uso o Hang Face Ambient, uso o Receive Character Text Splinter. Então,
para vocês de forma bem resumida, tá bom, gente? O que é o RAG? O RAG é uma sigla para Retrieval Augmented Generation, que significa uma geração, que significa geração aumentada por recuperação. É uma técnica de inteligência artificial que combina a recuperação de informação com a geração de texto. Ou seja, então eu extraio esse texto, faço todo um trabalho dele, ou seja, por exemplo, preparando um Markdown para o RAG, ou seja, aquele Markdown que a gente gerou, ele vai ser preparado. Eu determino o tamanho de chunk size, ou seja, o tamanho do bloco de palavras que eu vou pegar. Eu faço toda uma seleção de parâmetros e qual que é o modelo que eu estou utilizando para isso. Então, aqui eu estou utilizando esse. Então, aqui eu tenho o Markdown Content, conteúdo para ser ajustado, tamanho do chunk do texto, sobreposição entre os chunks, modelo de embed a ser usado. Ou seja, então faço chunk, faço embed e o files índice vetorial, que é criado a partir do conteúdo do Markdown. Então, files, que é essa biblioteca que a gente está utilizando aqui, ele pega esse trabalho de embed, de chunk que a gente fez aqui, e ele cria um índice para isso. Então, ele cria um índice. Então, aqui eu faço um processo de segurança para saber se tem conteúdo mesmo no Markdown. Faço o processo do chunk utilizando o Text Splinter. Caso não seja possível fazer, ele também avisa. Faço o embedding, crio os índices vetoriais e depois eu recupero esse índice. Sacaram a ideia? Então eu crio um índice, depois eu recupero esse índice vetorial que tem aqui no por padrão, ele retorna os documentos, os 3 principais documentos relacionados à pergunta, ao contexto que eu estou utilizando. No caso que eu estou utilizando só um para teste, e ele gera tudo isso aqui. E nessa parte do LM Studio, o que eu faço aqui? Aqui do LM Studio, esse nomezinho está errado, não é esse, mas é o nome do modelo, é só uma configuração que a gente utiliza aqui. Então eu configuro o LM Studio, verifico se a conexão foi bem sucedida, passo os parâmetros do endpoint e realizo o processo de geração. Então, observe que quando eu interajo aqui com a questão da interface, que é essa interface aqui, percebam que quando ele verifica o índice, o files index, e ele aplica para o prompt com contexto, o contexto e a pergunta do prompt que está sendo realizado. Então, é dessa forma que eu faço essa estrutura de uma maneira muito bem resumida, como é a proposta desse vídeo. Agora vamos ver ele executando. Então, eu tenho aqui, eu estou usando o Python 3.9, tá bom? Configurado para usar com o Docklin, olha aqui embaixo, vocês podem observar. Vou dar o comando para executar. E ele vai carregar aqui para a gente. Então, ele carregou o LM Studio. Aqui, lembrando a parte de input, output, o endpoint. E aqui você pode começar a interagir. Foi sem acento mesmo. É só para vocês verem funcionando. Então ele processa e ele vai responder com base no conteúdo do PDF que eu coloquei. Então aqui ele está dizendo que o projeto fundo científico foi esse aqui, a contextualização da pesquisa foi essa, o que ele trata de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas de Parkinson, Alzheimer, enfim, esse é o conteúdo do artigo. Então, a partir daqui eu posso criar várias perguntas
várias atividades que eu posso fazer, a depender do modelo. Lembrando que eu estou utilizando o LM Studio no modelo mais básico. A ideia aqui é vincular depois com um modelo maior, 70 bilhões de parâmetros. E quanto mais poderoso o modelo que você usa vinculado, mais complexo é o tipo de resposta que ele pode gerar. Então fica essa dica para vocês. Bons estudos e até a próxima.